Na região da Argólia, 2 irmãos lutavam por herança deixada pelo finado rei de Argos. Acrísio venceu a disputa fraternal e se tornou o novo rei de Argos, enquanto seu irmão, conhecido como Preto, partiu para o exílio. Como rei, Acrísio falhava em ter um filho homem para sucedê-lo, e até agora só havia concebido a bela princesa Danae. Insatisfeito, ele recorreu ao oráculo, que lhe deu a funesta notícia de que ele jamais teria um filho varão e que seu neto que estava por vir seria responsável por sua morte. Após a visita ao oráculo, Acrísio foi tomado por uma paranoia e via inimigos em todos os cantos. O rei não permitia que nenhum homem se aproximasse de sua filha, para assim evitar que a terrível profecia se cumprisse. A paranoia do rei só aumentava, e por isso ele trancou sua filha em uma torre de seu palácio, enclausurada em uma cela sem janelas. A princesa passou a sofrer com a solidão, e desesperada, ela orou aos deuses. Zeus do alto do Olimpo ouviu o clamor da bela princesa Danae. O Deus Supremo ficou encantado com a pobre mortal e decidiu lhe fazer uma visita. A princesa costumava ficar abaixo da clarabóia de sua cela, por onde entrava a luz do sol, quando de repente, uma gota dourada pinga em seu rosto. Uma verdadeira chuva de ouro caiu sobre a donzela, e esta chuva não era nada mais, nada menos que o próprio Deus Supremo, que usou desta forma inusual para se unir com a jovem. Ao saber do nascimento de seu neto, o rei Acrísio fica furioso. Ele suspeitava que seu irmão Preto tivesse engravidado sua filha e assim tentasse reivindicar o trono no futuro. O rei, fora de si, toma uma atitude drástica para punir a suposta traição de sua filha. Ele decide colocar a princesa e seu bebê em uma arca e jogá-los ao mar, esperando assim que o oceano desse um fim às suas vidas. Por dias a arca flutuou sobre as águas, enquanto Danae aguardava seu fim. Contudo, este não era o destino traçado pelos deuses. A pedido de Zeus, Poseidon conduz a urna até Céfiro, onde Perseu e sua mãe são resgatados por Díctes, um pescador que era irmão do rei Polidecto. O humilde pescador acolheu a mãe e criou Perseu como se fosse seu filho. O garoto cresceu e se tornou um homem belo, forte e corajoso. Certo dia houve uma festa no palácio, e Díctes e seus protegidos foram convidados para os festejos. O rei se encantou por Danae, mas percebeu que ela estava sempre protegida por seu filho ciumento. É chegado o momento em que são oferecidos presentes ao rei. Os convidados lhe traziam joias como presentes e tecidos finos. Então chegou a vez de Perseu, que era apenas um pescador como seu pai de criação, e não tinha nada de muito valor a oferecer. Por isso ele disse que não era rico, portanto não tinha joias nem nada precioso para presentear, mas traria a cabeça de Medusa se assim o rei desejasse. O rei percebe que esta é a oportunidade perfeita para afastar Perseu de sua mãe. O rei então disse que se o jovem era tão corajoso, que trouxesse a cabeça da Górgona como presente. O herói não vacilou e aceitou o desafio que lhe foi apresentado. Ele sabia que era filho de Zeus e por isso sentia um grande poder dentro de si, e que certamente ele estava destinado a realizar grandes feitos. Assim Perseu partiu, sem temor, ao encontro de seu destino. Perseu havia partido em uma aventura que tinha como objetivo encontrar e exterminar a terrível Górgona, conhecida como Medusa. Por um bom tempo, o herói vagou pela Grécia atrás de pistas do paradeiro de tal criatura, mas nada encontrava. Mas Perseu contava com o apreço dos deuses, e por isso ele passaria a receber auxílio divino em suas buscas. Hermes, o deus mensageiro, forneceria ao jovem conselhos preciosos, que encaminhariam Perseu rumo ao seu destino. O deus disse que a coragem e a habilidade do jovem não eram suficientes para derrotar a Górgona. Ele precisaria de equipamentos especiais para cumprir tal missão. Estes artefatos estavam sob a guarda das ninfas do norte.
Mas o paradeiro destas ninfas só era conhecido pelas Greias, as Senhoras Cinzentas. Hermes, conhecedor de todos os caminhos, guiou Perseu até a caverna onde as Greias se escondiam. Antes de partir, o deus presenteou o herói com uma espada divina, confeccionada nas forjas de Hefesto. Sua lâmina nunca perdia o fio, era realmente uma arma incrível. Agora sozinho, Perseu adentrou o esconderijo das Greias. A caverna era escura, iluminada apenas por poucas velas. Perseu então avistou as velhas cinzentas no fundo da caverna. Elas, apesar de serem 3, compartilhavam um único olho que revezavam entre si. Perseu sabia que tinha que conseguir arrancar das senhoras o paradeiro das ninfas do norte, mas ameaçá-las com violência seria infrutífero, tendo em vista que as 3 velhas eram imortais. Mas o astuto Perseu visualizou uma oportunidade. Ele se aproximou sorrateiramente por trás das cinzentas. No momento em que uma delas ia passar o olho para a outra, Perseu foi mais rápido e roubou das mãos dela seu único olho. As Greias ficaram desesperadas e exigiram que Perseu devolvesse o olho. Mas ele disse que só devolveria a visão às Greias se elas lhe revelassem onde as ninfas se escondiam. Caso contrário, elas passariam a eternidade na escuridão. Sem alternativa, as velhas cinzentas cumpriram a exigência de Perseu, e este devolveu às senhoras o olho que elas tanto prezavam. Perseu se dirigiu ao idílico país dos Hiperbóreos, a terra na qual o sol nunca se põe. Lá viviam as ninfas do norte. Elas aguardavam a chegada do herói e receberam-no com toda hospitalidade, assim como manda os desígnios de Zeus. As belas donzelas apresentaram a ele os artefatos necessários para que Perseu pudesse cumprir sua missão. As ninfas calçaram o jovem com sandálias aladas semelhantes à de Hermes. Entregaram-lhe o sagrado elmo cedido por Hades, que proporcionava ao portador o poder da invisibilidade. E por fim, lhe deram uma sacola tecida com fios especiais, que serviria para guardar seu precioso troféu. Perseu receberia ainda a mais ilustre das visitas. A esplendorosa deusa Atena, meia-irmã do herói e filha predileta de Zeus, se apresentou para prestar seu imprescindível auxílio. Ela ofereceu a seu irmão seu belíssimo escudo, a égide sagrada que um dia já havia pertencido ao próprio Zeus. Completamente equipado, Perseu então partiu para seu encontro com o monstro. Ao chegar no esconderijo da criatura, diversos guerreiros petrificados enfeitavam a entrada do esconderijo, como se fossem estátuas. Para a surpresa de Perseu, 2 outras górgonas dormiam perto da entrada do covil. Estas eram Estênio e Euríale, irmãs de Medusa. Perseu fez uso do elmo de Hades e, invisível, conseguiu passar pelas guardiãs. Medusa, a terrível górgona amaldiçoada, sentiu a presença de um invasor. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que estava acontecendo, já que Perseu continuava invisível. Mas ele tinha um empecilho. Ele sabia que, em hipótese alguma, poderia encarar a criatura. Caso contrário, ele se tornaria mais uma estátua para a coleção de Medusa. Perseu avançou cautelosamente e, com os olhos fechados, tentou se guiar pelo som das serpentes que sibilavam nos cabelos de Medusa. Mas o herói acabaria acidentalmente chutando uma pedra, e o barulho gerado revelou sua posição. Medusa disparou uma de suas poderosas flechas contra Perseu, atingindo seu elmo e arrancando-o de sua cabeça. Agora Perseu era um alvo fácil para Medusa, que disparou mais flechas contra o herói. Com o mais puro reflexo, Perseu bloqueou as flechas com o escudo. E foi neste momento em que ele viu seu próprio reflexo na camada interior do escudo. E como se tivesse recebido um sopro de sabedoria de Atena, Perseu concebeu uma nova estratégia para combater o monstro. Ele correu para se proteger atrás da pilastra mais próxima, enquanto Medusa disparava contra ele. Por meio do reflexo do escudo,
Ele pôde ver a criatura se aproximando por suas costas. Perseu conteve seus nervos, esperou até que a criatura estivesse exatamente onde ele queria. Com um giro perfeito, Perseu conseguiu golpear em cheio o pescoço de Medusa, separando sua cabeça de seu corpo. A criatura estava morta, e Perseu havia realizado a missão, que parecia impossível. O herói colocou a cabeça da Górgona na sacola especial que havia recebido das ninfas. Mas, para a surpresa do jovem, do sangue que escorria do corpo de Medusa, surgiram duas criaturas: Crisaor, o gigante da espada dourada, e o belíssimo cavalo alado Pégaso. Eles eram filhos da relação entre Poseidon e Medusa. Fazendo uso das sandálias aladas, Perseu alçou o voo e deu início ao seu retorno para casa. Mas em seu caminho ele ainda se depararia com alguns encontros inesperados. Perseu havia derrotado a terrível criatura conhecida como Medusa e retornava para casa trazendo a cabeça do monstro como troféu. Enquanto ele sobrevoava o norte da África, ele se deparou com o poderoso Titã Atlas. O Titã foi castigado por Zeus a sustentar a abóboda celeste, por ter se oposto aos deuses olímpicos durante a Titanomaquia, a grande guerra entre deuses e titãs. Perseu se apresentou a Atlas e lhe pediu pousada em suas terras. Ele disse que estava cansado, pois havia concluído uma árdua tarefa ao derrotar Medusa. Atlas duvidou que Perseu seria capaz de tal feito, e por isso não daria abrigo ao mentiroso. Perseu, para provar que falava a verdade, retirou a cabeça de Medusa da sacola. O herói exibiu seu troféu ao Titã, que após cruzar o olhar com a Górgona, começou a se petrificar. Ele se tornou uma enorme montanha, na qual seu pico se apoiavam os céus. Perseu deixou a terra de Atlas para trás, e o destino levaria a mais um encontro inesperado. Dias antes, na corte do rei Cefeu, sua orgulhosa esposa, a rainha Cassiopeia, se gabava da beleza de sua belíssima filha, chamada Andrômeda. Sem nenhum pudor, ela proferia que sua filha era mais bela que as Nereidas, divindades marinhas filhas de Nereu, o velho mar. Entre as Nereidas havia Anfitrite, a rainha dos oceanos e esposa de Poseidon, que se sentiu ofendida ao saber que uma mortal se julgava superior a ela. O orgulho desmedido da rainha Cassiopeia fez com que o reino de seu marido fosse punido pelo deus dos mares. A pedido de sua esposa, Poseidon fez com que grandes ondas castigassem aquele reino, e parecia que ele estava fadado à destruição. Mas um oráculo afirmou que havia uma forma de apaziguar a fúria dos deuses. Mas para isso, a bela princesa Andrômeda deveria ser sacrificada. A princesa foi acorrentada a uma rocha, onde seria entregue como oferenda a um monstro marinho conhecido como Ceto. A princesa foi abandonada, à espera de seu terrível destino. Mas por obra das Moiras, as deusas do destino, Perseu cruzava os céus daquele reino, justamente naquele momento. O monstruoso Ceto emergiu das profundezas para clamar seu tributo, mas Perseu não estava disposto a permitir que isso acontecesse. Com o extermínio do monstro, Andrômeda estava a salvo, e Perseu rompeu as correntes que prendiam a princesa. Cefeu e Cassiopeia concederam a mão da bela princesa ao herói, e assim Perseu e Andrômeda se casaram. O rei concedeu uma embarcação para Perseu, e com sua esposa ele partiu para concluir sua tarefa. O herói retornou para casa, para a surpresa de todos os cidadãos, pois ninguém acreditava que o jovem retornaria com vida.
Durante sua ausência, o rei tentou obrigar a mãe do herói a se casar com ele contra sua vontade, mas Danae resistiu às investidas do rei. Com o auxílio de Dictys, ela buscou refúgio no templo de Atena para evitar que fosse violada. Ao saber do ocorrido, Perseu foi tomado pela fúria e se dirigiu ao palácio real para acertar as contas com o rei. Polidecto estava cercado de guardas e estava decidido a pôr um fim na vida de Perseu. Perseu enfrentou os guardas, mas percebeu que eles eram muito numerosos e sua vitória seria impossível. Por isso ele sacou a cabeça de Medusa, petrificando todos os seus adversários. O infame Polidectes também foi petrificado, imortalizando sua covardia. Em sua pose final, Dictys, irmão do rei e pai de criação de Perseu, foi escolhido para ocupar o trono vago e se provou um rei justo e bom. A fama de Perseu se espalhou por toda a Grécia e Acrísio, pai biológico do herói, temendo a profecia que seu filho seria responsável por sua morte, decidiu fugir, para assim escapar da vingança do jovem. Mas Perseu não buscava vingança, e devido à sua fama, ele era bem recebido onde quer que fosse. Em um reino distante, ele foi convidado para participar dos jogos em honra aos deuses. Em uma das provas dos jogos, Perseu arremessou o disco com uma força incrível, e por isso o disco invadiu a área onde os espectadores observavam os jogos. O disco atingiria acidentalmente a cabeça de um idoso, matando-o instantaneamente. Este era Acrísio, que mesmo disfarçado, não conseguiu evitar seu destino. Perseu devolveu seu escudo à deusa Atena e lhe ofereceu a cabeça de Medusa como tributo. A deusa da sabedoria fixaria a cabeça da Górgona em sua égide. O herói Perseu fundaria a gloriosa cidade de Micenas, e o sangue que corria em suas veias daria origem a uma descendência gloriosa. Entre seus descendentes estava Hércules, o maior de todos os heróis. O nome do homem que exterminou a perigosa Górgona se tornaria sinônimo de heroísmo e coragem, e sua lenda ecoaria pela eternidade.